dúvida, Prema e Abhishek, é que assim, o pessoal fala assim, não, então a Prema e o Abhishek, eles já estão lá no nível elevado, eles nunca tiveram desafios, eles sempre meditaram de boa. A primeira pergunta, vocês tiveram desafios quando começaram a praticar meditação? E quais foram os benefícios que vocês tiveram? Assim, o maior desafio que eu tive foi o medo, porque eu comecei a fazer a meditação e aquilo foi muito forte para mim. E aí me dava um taquicardia, assim, e eu parava a meditação. Então, esse foi o primeiro obstáculo, assim, que eu tive que transpor ali na hora de fazer as meditações. Interessante, né? Você, Abhishek, quais foram os desafios? Depois a gente vai falar dos benefícios, então. Para mim foi a falta de experiência, no sentido de não experienciar a meditação, porque eu comecei a meditar nos Estados Unidos, eu lia muito, lá tinha audiobooks, era fita cassete ainda, tinha CDs, e eu pegava esses livros da biblioteca, audiobooks de meditação, e eu escutava, meditava já em casa, mas eu não conseguia experienciar. Eu falava, não é possível que a meditação é isso aqui, porque a minha mente ficava tagarela. Então, eu pratiquei mais ou menos 1 ano e meio, aí eu falei, não, eu preciso ir para a Índia para sentir o que eles estão falando aqui no livro. E aí eu cheguei na Índia, fui para o Ashram do Osho, naquelas pirâmides maravilhosas, fazendo as técnicas, e mesmo assim eu não sentia, eu falava assim, gente, eu estou errado, é eu, né? Porque mesmo aqui nessa pirâmide, minha mente está tagarela. Então, eu tive muita dificuldade de sentir o que era meditação, mesmo depois de quase 2 anos. E aí, claro que lá no Osho, com as técnicas certas, eu comecei realmente a experienciar. Quando você tem alguém com uma experiência bastante elevada, que já passou pela experiência, que já atingiu esse nível de meditação, aí sim, quando se aproxima dessa pessoa, você consegue também entrar num estado de meditação. Faz sentido isso? Faz total sentido isso. Né? E eu acho que também, às vezes, até por escala isso. Né? Eu acho que nesse caminho da meditação, muita gente perde esse senso de gratidão, de colocar as coisas no lugar certo, porque nós já tivemos vários mentores, certo? E vários mestres. Por exemplo, você tem professor na escola, você tem pai e mãe que te ensina muito, né? Dependendo. Então, eu tive vários tutores, e muda. Né? Eu tive pessoas lá atrás, antes de começar a meditar, que me ensinaram o que é uma vida holística, o que é comer melhor, porque eu vi pai e mãe que é comida feijoada, é comida tradicional, né? Depois eu tive pessoas que me ensinaram como comer arroz integral. Eu, com 20 anos, 19 anos, nunca tinha comido arroz integral. Então, já é um professor. Eu tive pessoas que me ensinaram a transcender os ciúmes, a possessividade, isso antes de chegar no Osho. Né? Aí eu tive o Osho, depois tive a Oneness. A gente não pode esquecer que cada lugar que a gente passa, né, a gente enriquece muito. Né? E os mestres, certo? E essas técnicas podem mudar. Os mestres não aconselham a gente ficar mudando de linha e de mestre. Não, porque senão você fica cavando poço, cada hora você cava 1 metro, você nunca vai encontrar água, né? Mas é importante saber que aquela técnica que é ótima nesse momento, ela pode mudar, o mestre pode mudar e a linha pode mudar. Pode, não necessariamente vai. Porque o seu momento também mudou, né? E você, às vezes, avançou um pouquinho ali, e aquele mestre pode ajudar outra pessoa a evoluir, outras pessoas, mas o seu caminho é por outro lugar. Sim. Então, aí isso vai se mostrando. E às vezes é necessário você procurar até encontrar. É o buscador, né? Acho que essa fase do buscador, ela acontece com todos nós. Aconteceu comigo, acontece com vocês, aconteceu também, né? Você busca. Eu tinha um mentor chamado professor Ismael Cordeiro Júnior, de Maringá, no Paraná, e ele falava, contava um poema lá, ele falava que na vida experimente de todos os pratos, prove de todos os sabores. No final, somente no final, escolha o que realmente você quer comer. Exatamente. Né? E mais recente, agora, o professor De Rose, a gente entrevistou ele também aqui no podcast, e ele falou assim que, inicialmente, ele assim, experimenta vários, experimenta, até que chega um momento em que você, esse fez sentido para mim, né? E aí você segue firme naquele ali. Senão vai ficar um buscador espiritual eternamente. Eternamente. Né? Nunca se satisfaz, né? E a importância de encontrar um mestre, porque essas escadas é para te levar na maturidade espiritual, e se você tiver essa graça, né, e tiver aberto para isso, você pode encontrar um mestre mesmo. Aí esse mestre direto, como você também tem, né, nós temos, é a cereja do bolo.
né? Exatamente. Na Índia fala que você precisa 12 anos meditando e buscando para o mestre te aceitar. Então, o discípulo maduro, ele fica pronto para o mestre. Aí é um mestre pessoal, talvez, quem tem essa sorte, você tem, nós temos, né? Esse mestre que te auxilia. Aí, realmente, não há uma necessidade de estar mudando quando você encontra esse mestre pessoal. Benefícios, assim, a gente fala, né, e a ciência vem trazendo, né, benefício disso, benefício daquilo. Às vezes a gente não necessariamente precisa buscar um benefício na meditação, mas a gente percebe, né? O que vocês perceberam, assim, bom, tinha os desafios, agora tem os benefícios. O que vocês perceberam com vocês, que a meditação apoiou na vida de vocês e até mesmo na vida dos alunos, das pessoas que seguem vocês? Bom, para mim, os primeiros benefícios, né, como eu comecei ali de uma forma diferente, assim, posso dizer, do que eu sigo hoje, né, eu comecei conseguindo co-criar coisas, atrair aquilo que eu queria, né, comecei a testar como assim, o poder da minha mente, né, o que eu consigo, até onde eu consigo ir, e conseguir evoluir isso também, né, e depois eu sinto assim que ajudou com que eu tenha mais percepções, né, sobre a vida, sobre o que está acontecendo ao meu redor também. A gente fica mais atento, mais saber o que a gente quer para a gente, conseguir ficar mais autêntico, né? A gente falar assim, não, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero. Eu acho que a meditação ela tem esse benefício, principalmente nos 5 primeiros corpos, né? Que é o corpo físico que a gente tem. Então, cada pessoa vai ter o benefício imediato que ela estiver precisando mais, mas sempre eu acho que começa pela mente, né? No estado mental. Porque se você tiver uma dor, alguma doença, o que agrava mais o sofrimento é a mente. É a gente não aceitar aquela dor, não aceitar a doença, sofrer, ou a perda de um ente querido. Então, qualquer seja a situação de sofrimento, ela vai manifestar na mente. E é na mente que a gente começa a curar. Então, eu percebi que minha mente era muito agitada, era inquieta, né? Então, eu queria isso, experienciar essa paz. Então, o primeiro benefício é acalmar o estado mental e começar a entrar em contato com uma paz. Essa paz ela não tem uma explicação. Você não ganhou um presente novo, nem um carro, nem um salário novo. Não. Nem uma promoção. É uma paz. E essa paz você fala, opa. Então, eu acho que esse foi o primeiro benefício que eu falei assim, nossa, agora está acontecendo alguma coisa, uma paz enorme, né? E aí, claro, hoje, com o tempo, eu percebo o benefício nos relacionamentos, né? A capacidade de compreensão de outras pessoas, né? E benefício físico, né? O benefício em geral, prosperidade, enfim, aí vai embora, né? O leque de benefícios. Legal, é vai bacana. Aumentando, né? Vai aumentando, acho que conforme o tempo de prática, chega um momento, sim, é legal falar isso, porque no começo é quase que padrão. A gente começa a meditar em busca de um resultado, de um benefício específico. Mas vai chegar um momento, e isso é bom que a pessoa também precisa ter uma pressa para isso. Mas vai chegar um momento que a gente já medita não por um benefício específico. Medita porque é natural meditar, né? É natural, faz sentido, né? Exatamente. Bacana, legal. O mestre fala da meditação 24 horas, que a gente, quando a gente está presente no momento, naquilo que a gente está fazendo, a gente está em estado meditativo. Então, se a gente está ali escovando o dente e não está pensando em outra coisa, só está naquela ação, aquilo já é uma meditação. Para você, Prema, o que é meditação? Meditação é um estado, né? A meditação não é alguma coisa, algum objetivo a se atingir. É algo que você recebe, né? A gente pratica a meditação, a gente faz a técnica para a gente preparar o campo. E aí, quando o campo está fértil, quando a gente está com aquele campo preparado, aberto, a meditação acontece, né? E aí você entra naquele estado que é sublime. Então, E para você, Bichek, o que é meditação? Acho que para mim, meditação é colocar a casa em ordem, né? Você falou, a gente tem que tomar banho todo dia, porque se suja, sai lá fora, se suja. A gente precisa se alimentar, a gente se alimenta às vezes 3 vezes por dia, né? Então, toda vez a gente limpa a casa, toda vez que a gente percebe que nós não estamos nesse estado que o Prema falou, no estado de presença, consciente de cada ato, do andar, do caminhar, do ouvir, do comer, do falar, quando a gente não está, a gente tem que voltar
a estar consciente. Então, é organizar a casa, né? E, para isso, pode ter algumas técnicas, né? De 1 minuto, de 5 minutos, 10 minutos, de 1 hora, técnicas passivas, ativas, moderadas, enfim. A gente, no começo, pode se utilizar de algumas técnicas, né? Para que eu tenha essa experiência lá atrás que eu não tinha, as técnicas me ajudaram, né? E aí, hoje, fica mais fácil. Hoje, você só observa e já está na onde você gostaria de estar, né?